Meus amados e queridos irmãos, nós cumprimentamos a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar, este canal que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós disponibilizamos aqui pelo YouTube uma das nossas aulas baseadas na lição de adultos publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos estudando nesse trimestre, meus amados irmãos, esta lição aqui, muito abençoada, uma lição que vem tratando sobre os livros de Ruth e Esther, O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Hoje nós vamos estudar a lição número 7, que vai tratar sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Eu sempre gravo os nossos vídeos, as nossas aulas, com 10 tópicos da nossa lição. Isso visa complementarizar o estudo, o seu estudo, a sua aula. Muito bem, queridos. A nossa lição de hoje, lição número 7, para 18 de agosto de 2024. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu like também, que é muito importante para o canal. Também compartilhe esse vídeo com pessoas que você conheça e que acha interessante fornecer para elas conhecimento e que elas também gostam, claro, de ter conhecimento. E também deixe o seu comentário aí no nosso vídeo, que é muito importante para nós. Então, como falei, o título da nossa lição, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. O texto áureo nos diz assim: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade prática nos diz, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, capítulo 1, versículos 10 a 12, versículos 16, 17 e 19, e depois capítulo 2, versículos 12 a 17. Nos diz assim o texto bíblico: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou ouvir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecia ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos medos e persas, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Agora Esther, capítulo 2, versículos 12 a 17. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas
para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esté graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Muito bem, queridos, nossa lição tem uma introdução, que vai dar aí uma visão geral da nossa lição. O comentarista colocou como primeiro tópico o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O segundo tópico, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Terceiro tópico, Esté, a judia, se torna rainha em terra estranha. E por fim, então, a conclusão. Está aqui o comentário com muitas informações interessantes. E eu preparei hoje com muita dificuldade, porque eu tenho que montar os tópicos baseado aqui no título da nossa lição. Então, praticamente, irmãos, os 10 tópicos que nós trabalhamos, eles estão em função dessa deposição da rainha Vasti. E a ascensão de Esté é geralmente Esté trabalhando, o contraponto ou o oposto daquilo que a rainha Vasti trabalhou. A rainha Vasti era a esposa do rei, a rainha, esposa do rei Assuero. O rei fez um grande banquete, conforme está escrito, lá no livro de Esté, um banquete para todas as suas autoridades. Tinham ali governantes das diversas províncias do rei Assuero. Resumidamente, o rei, quando estava ali já com dias de festa, estava já cheio de vinho, com o coração alegre, ele, num determinado momento, tem a ideia de mandar chamar a rainha, possivelmente a rainha dar uma desfilada, para ele mostrar, além de mostrar suas riquezas, mostrar a beleza da sua mulher. E não se sabe por que razão, a Bíblia não diz, só diz que a rainha se recusou a vir cumprir a ordem do rei para que desfilasse ali na frente das pessoas, mostrando a sua beleza. E isso custou a deposição. Os conselheiros do rei vão aconselhá-lo a que ela seja deposta da sua posição de rainha, e que o rei prepare aí um grande concurso com as donzelas mais belas ali ali da Pérsia, e dali fosse tirada, claro, a mulher que seria a sucessora da rainha Vasti. E nesse grande processo que nós vemos a mão de Deus, entra Esther. Muito bem, aqui eu falei bastante sucinto a história. Mas eu quero pontuar para os irmãos que o que me interessa mais aqui é fornecer para vocês os 10 tópicos. Eu não vou aprofundar em cada tópico, mas esses tópicos eu creio que sejam ideias. E isso é o mais importante. O desenvolvimento da ideia fica por sua conta, pelo seu estudo aí. Então, meus irmãos, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui um ato pela sua desobediência. Qual foi o grande pecado da rainha Vasti, que era a titular, a rainha? Foi a desobediência, Os desobedientes nunca tiveram um grande futuro. A Bíblia ela sempre nos convida a um caminho de obediência, que os filhos obedeçam aos pais, que a esposa obedeça ao seu marido,
que as ovelhas obedeçam ao seu pastor, né, que os servos obedeçam aos seus senhores. O caminho da obediência é um caminho muito nobre. O versículo 12 da nossa leitura aqui de Esté, capítulo 1, versículo 12, diz assim: porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Ela recusou, ela desobedeceu. No plano de aula do mestre aqui na introdução, também tem uma colocação interessante que vai dizer assim: a rainha que foi deposta por se recusar a obedecer ao rei. Esté, a judia que se tornou rainha e teve como marca obedecer às orientações de seu primo Mardoqueu. Enquanto Esté se destaca pela obediência, aqui nós vemos, um grande vacilo da rainha Vasti, quando resolve desobedecer o rei, o soberano daquela nação. Também, ainda no plano de aula, no tópico 2, que fala da apresentação da lição, na letra B, motivação, diz assim: obediência é um atributo bíblico muito importante para desenvolver a humildade. O contrário da obediência é a desobediência, que pode levar ao orgulho e à arrogância. Estas trazem consequências inevitáveis. A palavra de Deus nos mostra que obedecer é melhor que sacrificar, conforme escrito ali no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, e o versículo 22. O terceiro tópico e subtópico 3 da nossa lição vai dizer assim: Mardoqueu ordenou a Esté que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esté obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer. Este é o caminho do cristão, irmãos, não é? Ele é obediente. Então, foi o nosso primeiro ponto aqui, um ato, quer dizer, essa deposição foi um ato pela sua desobediência. E Esté, na contraposição, alguém que sempre obedeceu. Segundo lugar, eu coloquei aqui, uma sentença pelo seu orgulho. Ora, irmãos, eu tenho ensinado que o orgulho, ele é o pai de todos os pecados. Quando você vê ali as bem-aventuranças que constam ali no Sermão da Montanha, e é o início do Sermão da Montanha, não é? E é a primeira bem-aventurança, né? É bem-aventurados os humildes de espírito. Eu tenho ensinado muito na igreja, já comentei neste canal, que esta primeira bem-aventurança, ela é o eixo de todo o Sermão da Montanha. Não é? Sem haver essa humildade de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, sem haver esta humildade, nós não conquistaremos mais nada. Não é? Então, nós sempre pontuamos que a humildade, ela é a mãe de todas as virtudes, a humildade é uma chave que abre todas as portas. A Bíblia diz, que a humildade, ela precede a honra. Então, na frente da honra vai a humildade. E, meus queridos, aqui não foi o caso de Vasti. Vasti certamente foi levada pelo orgulho, e o orgulho levou à desobediência, porque o orgulho é o pai de todos os pecados. Como a humildade é a mãe de todas as virtudes, o orgulho é o pai de todos os pecados. O versículo 12 que eu li diz que a rainha Vasti recusou vir, ela desobedeceu, e essa desobediência, como todo e qualquer pecado, tem que ser precedido pelo orgulho. Primeiro tópico e subtópico 3, nós vamos ver aqui uma observaçãozinha já no finalzinho do subtópico 3, que diz assim: a rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença, ou para conduzi-la
a sua presença, a presença do rei. Então, primeiro, um ato pela sua desobediência. Segundo, uma sentença pelo seu orgulho. O terceiro eu coloquei um episódio produto de insensatez. Então veja bem, meus queridos, quando o rei manda chamar a rainha Vasti, ele certamente está embriagado. Não é? Veja que a lição comenta, né, que a sentença que o rei dá, ele não dá essa sentença embriagado. Né? Depois que passa, não é, ali, vamos dizer, o efeito do vinho e tudo mais, que ele se reúne com seus conselheiros, e os conselheiros dizem para ele que o correto é que ele deponha esta mulher da sua posição, né? Dê esta punição para ela, ele está sóbrio. Mas eu quero dizer que tudo começou por causa de um momento de insensatez, né? O rei está certamente embriagado, a rainha ouve e de repente sabe que ele está embriagado, porque já tem vários dias que eles vêm bebendo, né? Então, essa fala do rei, vamos dizer, de forma impensada, né? De repente ele queria fazer um exibicionismo. Eu não sei se Vasti, de repente, era uma rainha séria, que não gostava de exibicionismo. Ela interpretou que ele mandou chamar porque estava bêbado, coisa desse tipo, e terminou recusando, e o prejuízo foi muito grande. Porque ninguém quer saber se o rei está bêbado, se o rei está sóbrio, não é? Tinha que obedecer ao rei. Então, esse episódio é produto de insensatez, né? É produto, né, de algo impensado, é produto de algo irracional, vamos dizer. Vamos colocar que o rei está bêbado, não é? E começa a dar comandos aí de qualquer maneira. Então, e isto que acontece com Vasti começa por uma insensatez do rei Assuero. Versículos 10 e 11, aqui da nossa lição, diz assim: e ao sétimo dia, olha, já é 7 dias de cachaça no lombo, né? Estando já o coração do rei alegre do vinho, né? Mandou a Meumã, Bista, a Arbona, Bigtá, a Bagta, Zetá e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Então, meus queridos, nós vemos aqui, nesse terceiro tópico, um episódio produto de insensatez. Tópico 1 e subtópico 3, vamos ver aqui, tópico 1 e subtópico 3 diz assim: no 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxessem a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Então, nós entendemos aqui que essa deposição da rainha Vasti, não o ato da deposição, mas o que levou até este ato da deposição, um episódio, não é? A deposição já foi um episódio produto, teve uma fonte, né? Produto de insensatez. Quarto lugar, uma atitude balizada por conselheiros. Aí sim, quando vai ser discutida essa questão, o que vai ser feito com a rainha Vasti, nós temos aqui o rei ouvindo os seus conselheiros. E a Bíblia, ela recomenda a multidão de conselhos. A Bíblia diz que onde há multidão de conselheiros, ou na multidão de conselhos, há segurança. Obviamente que o rei está cercado, né, ali dos seus eunucos, né, pessoas capacitadas, pessoas selecionadas, para no momento em que o rei tem que tomar uma decisão, ele ouvir também a opinião ali dos seus liderados. Então, tópico 2 e subtópico 2, nós vamos encontrar aqui
que em seguida submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino. O rei Assuero submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e persas. A pergunta do rei demonstrava prudência, o que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o seu mandato. Aqui o rei já está sóbrio, né? E ele agora quer saber o que vai fazer com esta rainha que não cumpriu o mandato do rei. Então, eu coloco aí como uma atitude balizada por conselheiros. Não é? Aqui é uma decisão muito importante, vai haver a deposição, né? Vão tirar do trono a rainha. Isso aqui não é uma atitude a ser tomada de qualquer maneira. Então, nós vemos aqui, temos que aprender com tudo isso, né? Que o rei, ele se cerca de conselheiros, de pessoas capazes a lhe dar um conselho com sabedoria, para que ele não se arrependa amanhã da decisão que ele tomou. Muito bem. Quinto lugar, uma resolução disciplinadora. Isso aqui é um complemento para a sua aula, né? Esta resolução do rei é uma resolução disciplinadora. Não haveria somente uma punição à rainha, mas deveria ficar registrado, né? Deveria ser patente aos olhos de todos que o rei estava dando uma lição para que todos aprendessem. Até porque, não é? Tem as outras mulheres, né? E a preocupação é que esta atitude da rainha Esther não viesse a dar liberdade às outras mulheres de também se revoltar contra os seus maridos. Nós vamos falar lá mais na frente. Mas a verdade é que a resolução não visava matar a rainha Vasti, né? Extinguir a rainha Vasti. A atitude, né? A resolução do rei visava disciplinar, né? E onde não há disciplina, não é? As coisas se corrompem, as coisas sem ordem, né? Eu sou militar do Exército, né? Todo mundo sabe que eu falo sempre aqui nos vídeos, né? E estou na reserva, mas os pilares do Exército é hierarquia e disciplina, né? Então são duas coisas que as Forças Armadas não abrem mão, né? A hierarquia, né? E a disciplina. Muito bem, a igreja também não pode abrir mão da disciplina, né? A disciplina na igreja não visa matar, não visa sepultar a pessoa, anular a pessoa, de forma nenhuma. A disciplina na igreja, ela visa corrigir, né? Então, isso é muito importante. A resolução do rei, tudo bem que a rainha Vasti não vai mais voltar a ser rainha, né? Mas a atitude visava uma disciplina. Isso é muito importante e nós podemos meditar sobre isso no nosso meio, né? Nós precisamos ter disciplina onde nós estamos, na igreja, nos nossos departamentos, né? Isso é importante, é saudável para a igreja, no nosso entendimento, sim. Sexto tópico, um posicionamento preventivo. Nós vamos ver aqui no segundo tópico e terceiro subtópico, terceiro subtópico, que diz assim: liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito, disse o conselheiro do rei, a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos a seus olhos. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. Então, meus queridos, esse posicionamento do rei em relação à rainha Vasti, ele vem prevenir um prejuízo maior no futuro. Os antigos diziam que prevenir é melhor do que remediar. Então, essa ação do rei para com a rainha Vasti não visava apenas
discipliná-la, corrigi-la nisso aí, mas também prevenir um mal maior. Esse tópico é muito interessante que você discuta aí com a sua classe ou dentro aí, claro, do seu estudo. Sétimo lugar, eu coloquei aqui, irmãos, uma ação providencial. Claro que aqui a nossa abordagem é sobre a grande mão de Deus, né, que a gente consegue perceber em todo o livro de Esther. Apesar de ser um livro que não consta o nome de Deus expressamente, mas nós vemos ali permanentemente, durante todo o tempo, nós vemos o mover de Deus, a ação de Deus, a providência do Senhor, tanto na deposição da rainha como na ascensão de Esther ao trono. Terceiro tópico e subtópico 2 vai dizer assim: apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. Graças a Deus. Depois, mais embaixo está escrito: Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha, levada à casa do rei. Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Nós vemos aqui a mão de Deus, claro. Havia uma graça especial em Esther, a mão de Deus, além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos e 7 moças para lhe assistirem. Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Olha aí novamente a mão de Deus. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José, era o mesmo Deus que estava com Davi e o Deus que estava com Esther. Nós vamos encontrar na história desses 3 personagens e de outros, mas principalmente na história desses 3 personagens, nós vamos ver constantemente: e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele. Essa é a grande vitória, irmãos. Nós vermos, apesar, como disse, não termos o nome de Deus descrito no livro, mas nós vemos a ação providencial, a mão de Deus estendida sobre a vida de Esther, sobre a vida de Mardoqueu, providenciando todo aquele plano que vai culminar no grande livramento do povo de Deus. 8º lugar, eu coloquei aqui um decreto educativo. Eu digo sempre que a igreja é uma agência educadora. Tudo que nós fazemos na igreja, nós visamos educar. A escola dominical visa educar os nossos crentes, o culto de ensino visa educar os nossos crentes e todos os trabalhos que nós realizamos. A igreja é uma agência educadora. Esse decreto do rei para com a rainha Vasti não visou apenas disciplinar a rainha Vasti, mas eu creio que todo mundo aprendeu nesse processo. Aprendeu a rainha Vasti, aprendeu o rei Assuero, aprendeu os seus eunucos, que eram a sua assessoria, aprenderam as mulheres de cada marido lá naquela província. Todo mundo tirou uma lição e eu creio que esta punição que a rainha Vasti recebe serve como um decreto, e como um projeto educativo na vida de todos. Eu digo sempre: não deixe a luta ir embora, não deixe a tribulação ir embora, sem que antes ela diga o que foi que ela veio lhe ensinar. Muito bem. No 2º tópico e subtópico 3, nós temos aqui escrito assim: além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa.
O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. Então, meus queridos, nós vemos aqui um decreto que trouxe, claro, educação e ensinamento para eles e ensina para nós até hoje. Muito bem. Nono lugar, eu enumerei aqui uma postura pela rejeição à autoridade. Essa postura do rei em relação a Vasti, foi em função da rejeição de Vasti à autoridade. Aqui nós não estamos lidando apenas com o marido, o marido, rei Assuero, mas nós estamos falando aqui do rei, alguém que tem sobre si uma investidura. Então, isto, meus amados irmãos, é muito importante. Muito cuidado quando você rejeita a autoridade. Todos nós, um ponto que nós não podemos desprezar. Todos nós temos que ter uma autoridade sobre nós. Os filhos têm seus pais que têm autoridade sobre si. Os servos têm seus senhores. Os membros de igreja, as ovelhas, têm os seus pastores. Os pastores têm que ter autoridade sobre eles. Existem aqueles que têm investidura espiritual. Então, um ponto que nós não podemos desprezar. E a rainha não só desprezou seu marido, como desprezou a sua investidura, que era a autoridade espiritual que repousava sobre ele. Então, isto muito importante. E 10º e último lugar, para nós encerrarmos nossa lição, meus irmãos, significa dizer que a ordem dada pelo rei Assuero não voltou atrás. É claro que aqui nós temos um extremo, nós temos um exagero, diz que a lei dos medos e persas não se podia revogar. Mas, por outro lado, irmãos, nós aprendemos aqui também um pouco de seriedade. O rei, claro, conversa com seus conselheiros direitinho, pensa no que vai fazer, não toma essa atitude bêbado, claro, Ele se reúne com seus conselheiros e toma uma decisão. Mas aqui eu chamo a atenção para esse respeito, Nós conhecemos uma época onde um homem não assinava tantos documentos. Ele dava a sua palavra e a sua palavra tinha uma valia muito elevada. Então, eu acho que esta palavra deve ser muito bem assimilada por nós hoje, porque nós vivemos um tempo onde poucos homens têm palavra. Então, são pessoas que compram e não pagam, são pessoas que prometem e não cumprem, marcam com você e não aparece, e isso é muito feio. Jesus disse que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna. Mesmo em meio às nossas falhas, nós precisamos lutar para que a nossa fala tenha um crédito. Existem pessoas que têm uma palavra de manhã, têm uma palavra de tarde, à noite já é outra palavra, e se você acordar ele de madrugada, ele já tem uma outra palavra. Então, que Deus nos guarde, e que a gente observe isso aqui. Veja que lá nos dias de Daniel, quando o rei deu aquele decreto, ele não pôde voltar atrás. Daniel teve que ir para a cova dos leões, o rei penalizado, mas não podia fazer mais nada, porque tinha dado ali o seu decreto, ali com a chancela, com o seu anel. Então não tinha mais como voltar atrás. Isso nos deixa grandes lições, que nós possamos construir em nós esta personalidade, esse tipo de bom testemunho, pessoas que têm uma palavra e que cumprem aquilo que prometem. Então nós aprendemos isso nesta lição muito importante. Meus queridos e amados irmãos, ficam aí esses 10 tópicos, são 10 ideias para você desenvolver. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao teu coração e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.